Olá, benditos! A organização que Davi fez dos músicos levitas, iniciada no capítulo 15 e no capítulo 16, era com a intenção de prepará-los para liderar a adoração no templo. Assim como os sacerdotes, os músicos também foram organizados em 24 turnos para as suas funções, de acordo com o número de filhos dos 3 maiores grupos familiares, a família de Asaf, de Emã e de Jedutum. Então, pegue sua Bíblia e venha comigo conferir as orientações de Davi a respeito dos futuros cantores do templo. O cronista provavelmente estava buscando encorajar um ministério entre os cantores levitas do segundo templo, aqueles que tinham voltado do cativeiro babilônico, semelhante àquele que houve no tempo de Davi. Curiosamente, os capitães do exército participaram da seleção e da organização desses líderes de adoração em Israel. Parece que Davi sentia alguma conexão entre a segurança do reino e a adoração e honra ao Senhor. Ele valorizava o conselho dos seus comandantes militares, mesmo em assuntos litúrgicos. 3 levitas de grande talento foram incumbidos de liderar a música instrumental e os cânticos no culto de adoração a Deus: Asaf, Emã e Jedutum. O serviço deles estava conectado com a dinâmica da profecia, no sentido de que era inspirado por Deus. O uso da palavra profecia aqui é uma revelação do verdadeiro valor do serviço da música no santuário de Deus. Não era apenas um produto de uma boa musicalidade, mas um dom do Espírito Santo sendo exercido através deles. Esse dom poderia se manifestar de 2 formas. Ou eles forneciam mensagens diretas de Deus, como faziam os profetas clássicos, como fez o levita Jaaziel, por exemplo, ou seu próprio louvor era visto como profecia, no sentido de que proclamava a palavra cantada com a inspiração e autoridade do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles escreveram cânticos que, em alguns casos, se tornaram parte das escrituras do Antigo Testamento. Por exemplo, o nome de Asaf aparece nos títulos de pelo menos 12 salmos. O nome de Jedutum aparece nos títulos dos salmos 39, 62 e 77. E Emã, citado aqui, provavelmente é o mesmo Emã, o Ezraíta, que aparece no título do Salmo 88. Asaf era pai de 4 filhos que eram orientados por ele para desempenhar as suas tarefas. Jedutum era pai de 6 filhos e profetizava com harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Emã era pai de 14 filhos e 3 filhas, que eram o cumprimento de uma promessa do Senhor. Ele é chamado de vidente do rei, indicando que ele tinha o dom especial de discernir a vontade de Deus. Esses 3 pais eram líderes e professores do seu grupo familiar de músicos, sendo responsáveis pelos seus filhos e os seus descendentes. Essas famílias foram preservadas nessas funções através de várias gerações. Seus membros usavam com habilidade os instrumentos musicais como símbolos, liras e harpas. Esses 3 líderes levitas também eram homens extremamente talentosos e ungidos pelo Espírito, mas que se mantinham sob a liderança de Davi, o seu rei. Aqui há uma lição a ser aprendida. Se queremos liderar bem, devemos saber obedecer aos nossos líderes também. 4.000 músicos estavam envolvidos, mas 288 excelentes músicos, todos mestres, foram selecionados para servir no templo. No grupo havia jovens e velhos, mestres e aprendizes, mas Davi não deu a escolha das tarefas de adoração para nenhum deles. Ele deixou que Deus direcionasse a escolha, tanto como prevenção de orgulho para os mais velhos e mestres, quanto para dar oportunidade de aprendizado para os mais jovens e aprendizes. Mais uma vez, eles lançaram sortes para que fosse designado o dever de cada um. E assim eles foram distribuídos entre 24 turnos, cada turno composto de 12 músicos.
Quando não estivessem servindo no templo, provavelmente eles exerceriam um ministério público e privado que envolvia a música. Havia também ministérios itinerantes e, sem dúvida, alguns levitas, assim como algumas mulheres, dedicavam-se a essa atividade. Resumindo, então, havia 3 tipos de ministérios levíticos: os levitas sacerdotais, que eram os descendentes de Arão, os levitas não sacerdotais, que eram os auxiliares dos sacerdotes, e os levitas profetas e músicos, que se dedicavam ao louvor e à adoração. E amanhã vamos ver o que Davi planejou para os porteiros, lembrando que eles também eram levitas não sacerdotais, que auxiliavam os sacerdotes. Entre eles vamos reencontrar aquele homem de Deus chamado Obed-Edom. E eu fico por aqui, esperando você amanhã para mais um capítulo da nossa série que já está chegando no seu final, aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!